Boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos ao Círculo da Luz. E vamos, neste momento, elevarmos os nossos pensamentos, nos ligarmos a esta espiritualidade amiga e protetora. Porque todos nós que aqui viemos, nós viemos em busca de algo, mas nós precisamos estar preparados para recebermos este auxílio. E a prece é esse momento todo especial, aonde nos ligamos ao nosso Pai Maior. Por isso, vamos orar. Pai nosso que estais em toda parte, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoarmos aos nossos devedores. E não nos deixes, Pai, cair nas tentações, livra-nos de todos os males, pois teu é o reino, é o poder, é a glória para sempre. Que assim seja. Em nome de Deus, de Jesus, da cúpula espiritual do Círculo da Luz, nós damos por abertos os trabalhos de desobsessão coletiva da noite de hoje. Ainda envoltos na prece, vamos mentalizar os nossos lares e todos aqueles irmãos que conosco lá convivem. O nosso pai, a nossa mãe, o marido, a esposa, os filhos, também aquela pessoa que nos auxilia nos trabalhos domésticos, a fim de que a espiritualidade maior possa ir até os nossos lares e de lá retirar aquelas entidades que não têm mais um corpo físico, mas que não conseguem compreender a sua nova situação e nos deixam aquela carga de fluidos pesados e enfermiços. Que esses irmãos possam ser levados no trabalho lá embaixo, onde os médiuns estão reunidos, a fim de que possam ser assistidos, doutrinados, esclarecidos e levados ao plano espiritual. Por isso, irmãos, auxiliemos a espiritualidade a higienizar os nossos lares, mentalizando cada irmão que conosco lá convive, cada peça do nosso lar. Senhor, tu mesmo disseste que onde estivessem reunidas 2 ou mais pessoas em teu nome, ali estarias. E nós, Senhor, aqui estamos reunidos em teu nome, dá a cada um de nós, segundo as nossas necessidades e o nosso merecimento. Nós vamos então passar a leitura do Evangelho. A porta estreita. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ela. Que estreita é a porta e que apertado o caminho que leva para a vida, e que poucos são os que acertam com ela. Isso está em Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14. E perguntou-lhe alguém: Senhor, são poucos então os que se salvam? E ele lhes disse: porfiai por entrar pela porta estreita, porque vos digo que muitos procurarão entrar e não o poderão. E quando o pai de família tiver entrado e fechado a porta, vós estareis de fora e começareis a bater a porta, dizendo: abre-nos, Senhor. E ele vos responderá dizendo: não sei de onde sois. Então começareis a dizer: nós somos aquele que em tua presença comemos e bebemos,
e a quem ensinaste nas nossas praças. E ele vos responderá: não sei de onde sois. Apartai-vos de mim, todos os que obrais a iniquidade. Ali será o choro e o ranger de dentes, quando virdes que Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas estão no reino de Deus, e que vós ficais fora deles, excluídos. E virão do Oriente, e do Ocidente, e do Setentrião e do meio-dia, muitos que se assentarão à mesa do reino de Deus. E então os que são últimos serão os primeiros, e os que são os primeiros serão os últimos. Lucas, capítulo 13, versículos 23 e 30. Aí nós nos perguntamos, por que esta porta é estreita? Por que poucos passam por esta porta estreita? O que é que há após a porta estreita? E a porta larga? Ela é espaçosa, mas o que é que ela representa, esta porta larga? Quando Cristo nos fez o convite, entrai pela porta estreita, por que que nós vamos pela porta larga? Porque o convite do Cristo não foi para ir para a porta larga. A das ilusões, né, que simboliza as ilusões, os prazeres, as facilidades do mundo, da vida de matéria. Mas o convite do Cristo não foi para que nós fôssemos por esta porta, não. Bem pelo contrário. Mas se nós perguntarmos a uma pessoa, por que que tu vais pela porta larga? Ela vai dizer, porque eu quero ser feliz. Porque está procurando a felicidade fora de si. Nas coisas materiais, nas coisas do mundo, nos relacionamentos. A felicidade, meus irmãos, ela está dentro de cada um de nós. Não adianta nós queremos buscar felicidade nas coisas materiais. No primeiro momento em que nós adquirimos uma coisa material, nós ficamos felizes. Mas aquilo passa. E não preenche o nosso vazio. Aí nós vamos querer outra coisa na matéria. Ficamos felizes no primeiro momento. Mas também vai passar. É que nem carro, né? Quando a gente compra, a gente está feliz. Daqui a pouco o carro vai ficando velho e a gente vai querendo trocar. E não preencher o nosso interior. Porque a porta é a das ilusões. O que é a porta estreita? É da essência da vida. É quando nós começamos a nos espiritualizar. Quando nós colocamos a religião nas nossas vidas. Porque nos dá uma estrutura, a religião. No momento difícil, se eu não tenho uma religião, eu fico perdido. Mas quando eu tenho uma religião, eu me ligo a este Pai de amor, eu tenho uma base. Eu posso estar sofrendo naquele momento, mas eu vou conseguir superar. Porque a própria estrutura, a minha espiritualização me permite a isso. Porque eu me ligo ao meu Pai maior. Eu não fico ligado nas coisas materiais, que não me dão retorno. Mas eu me ligo à espiritualidade. Então, nós não podemos ignorar que a necessidade de nós nos espiritualizarmos. E nos espiritualizarmos é passarmos pela porta estreita. É difícil? Claro que é. Vencer os seus vícios, a sua pequenez, é muito difícil. Os velhos hábitos que estão arraigados a nós há muitas e muitas encarnações, é muito difícil. É como qualquer um querendo sair de um vício. Ele é dolorido para aquele que está tentando sair. Assim também, quando nós nos propomos a essa transformação, a passarmos pela porta estreita, não adianta nós ficarmos nos iludindo e passarmos pela porta larga. Porque é da matéria, e que da matéria nada levamos. Uma vez, num trabalho mediúnico, onde eu dirigia, se apresentou uma entidade. Ela estava muito braba, que ela dizia, deixei tantas coisas para os meus filhos, e eles não lembram de mim, eles não fazem uma mínima prece. E eu perguntei a essa entidade, como é que tu eras com os teus filhos? Tu davas atenção a eles?
Tu tinhas o teu tempo disponível para estar com eles? Eu nunca tive tempo para isso, diz a entidade para mim. Eu tinha que trabalhar. E aí eu disse para ele, já percebeste que eles estão agindo contigo da forma que tu agiste com eles? Tu não tiveste tempo para eles. Tu para eles só deixaste os bens materiais. Mas tu não cativaste os teus filhos. Não deste a tua presença para eles. Então, meus irmãos, vamos ver o que nós estamos fazendo nas nossas vidas. Às vezes, nós estamos cultuando as coisas da matéria, sendo a mais importante, a primordial, esquecendo as que realmente vão contar, que são as do Espírito, que é a família, que é o afeto, que é a atenção, né, a presença do pai, da mãe dentro de um lar, que às vezes não passa. Ah, mas eu dou tudo da matéria. Da matéria. Mas não faz ao lado mais importante, que é o lado espiritual e a sua presença. E que a paz do Divino Mestre nos possa envolver. O expositor da noite é o nosso irmão Jefferson, trabalhador da Seara de Jesus. Vamos vibrar para que ele encontre facilidade na exposição que preparou para todos nós na noite de hoje. Pessoal, boa noite a todos. Que Deus nos ilumine e nos proteja sempre. Para mim é uma grande alegria poder voltar a essa casa, que é minha casa de origem, Círculo da Luz. Hoje sou trabalhador do Seara de Jesus, mas sempre gosto de deixar claro que o Círculo é minha casa. E o tema hoje é: a carne só é fraca porque o espírito é fraco. Então a pergunta Kardec faz para a gente: como é que você encontra o verdadeiro espírito? Está num livro chamado Sua Expressão Mais Simples, o Espiritismo na Sua Expressão Mais Simples. Ele diz que o verdadeiro espírita não é aquele que acredita nos fenômenos mediúnicos, mas aquele que faz bom uso dos ensinos dos espíritos. Aí faz ser espírita, ensino dos espíritos. Então eu preciso compreender o que os espíritos estão nos dizendo. E aí Jesus tem uma frase que diz: bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados os aflitos. E aí os espíritos completam no Evangelho. Mas como alguém pode se consolar se não sabe por que sofre? Não é? Você está enfrentando um sofrimento, e aí cada um tem o seu, e abre uma grande interrogação. Mas por que esse sofrimento na minha vida? Então a gente vai começando a perceber que a doutrina espírita não é só aquela religião que nos faz nos se sentir bem. Eu tenho que compreender alguma coisa. E aí Kardec, ampliando seus estudos, ele diz para a gente o seguinte, que a doutrina espírita é uma doutrina de fé raciocinada, que combate a fé cega. O que seria a fé cega? Enquanto você consegue suportar os seus sofrimentos, Deus está do seu lado. Mas diante de uma dor profunda, você para, questiona a Deus e diz: por que você me abandonou? Não é? E aí você se desconecta de Deus. E aí a gente começa a perceber que muitas pessoas procuram a doutrina espírita não procurando Deus nem Jesus. Caso mais conhecido dentro da doutrina espírita, Chico Xavier. Chico Xavier, católico, estava dentro da igreja. Só que diante das suas aflições, da sua mediunidade, ele não sabia lidar com aquilo, foi apresentada a doutrina espírita. E aí ele estudou sobre a doutrina espírita, estudou sobre a mediunidade, se identificou com a doutrina espírita e disse: lá é meu lugar. Porque na Igreja Católica ele já conhecia Jesus, já conhecia Deus, já tinha sua religiosidade. Mas diante da sua dor, diante do seu sofrimento, abria-se uma grande interrogação.
Então, a gente pode imaginar aqui, só para a gente ter uma ideia do que é fé raciocinada, a gente imagina aqui uma criança de 3 anos engasgada. Deu para imaginar? Agora, imagine o pai e a mãe olhando essa criança. E aí você olha do lado um bombeiro que preparou para dar primeiros socorros. Qual é a diferença básica? Emmanuel, pelo Chico Xavier, diz o seguinte, que Deus nos deu a emoção, mas que para qualquer decisão da nossa vida, a gente usa a razão. Então, diante da nossa dor, diante da nossa aflição, por exemplo, esse casal de pais, diante da sua filha, o que é que ele vai usar? A emoção. E a emoção diante da dor leva você para onde? Para o sofrimento. Vai morrer, e aí no desespero começa a complicar aquela situação. Seja uma separação, seja uma crise financeira, seja uma doença física, seja o desencarne de um ente querido, seja o que você esteja passando, se você utilizar a emoção diante da dor, você vai para o fundo do poço. Aí Kardec diz, a doutrina espírita é uma fé raciocinada. Aí Emmanuel diz, para toda e qualquer decisão, use a razão. Aí eu pergunto para vocês, como se usa a razão? Os espíritos dizem, com a inteligência. Como é que eu uso a inteligência? Através de conhecimento. Aquela criança pode desencarnar? Sim, pode. Mas qual a diferença dos pais para o bombeiro? Ele tinha conhecimento para lidar com aquela situação. Deu para entender porque é difícil a gente passar pelos nossos problemas? Deu para entender que, às vezes, uma pessoa tem uma cultura, uma educação gigante, mas diante de uma separação, diante de um desencarne de um ente querido, se mata? Porque ele não tinha preparo para lidar com aquela dor que surgiu na vida dele. Então, as pessoas estão vivendo, como a Esté falou, em porta larga. Quando chega o momento da dor para ela enfrentar, ela não é capacitada para lidar com a dor que ela está passando. Por isso que a doutrina espírita ela é uma doutrina focada no estudo, na escola. Não só no se sentir bem. Ah, eu vou na casa espírita, eu me sinto bem. Que bom. Você vai ter boas energias aqui. Mas se você não souber lidar com a parentela espiritual e parentela corporal, que são os laços espirituais ou de sangue que geram muitas vezes conflitos no nosso lar, sua energia vai embora. Ou até aqui no próprio estacionamento. Então a pergunta é, o que você sabe para lidar com a dor que você está passando? Se você não sabe nada, dificilmente você vai ter equilíbrio para lidar com isso. O seu problema vai tomar conta de você. Então, os Espíritos nos dizem, a carne que não tem pensamento nem vontade nunca prevalece sobre o Espírito, que é o ser pensante e desejante. Então, para que a gente possa compreender de uma forma racional, os Espíritos estão fora do corpo e esse corpo aqui é outra coisa. Então, quando ele está fora do corpo, ele é um espírito desencarnado. Quando nós estamos no corpo, somos espíritos encarnados. Mas quem comanda o corpo é o espírito. É o espírito que dá consciência atual às qualidades e imperfeições correspondentes aos seus instintos. Vamos devagar aqui. É o espírito que dá consciência atual às qualidades e imperfeições correspondentes aos seus instintos. Isso quer dizer, Jefferson, Esther, ou qualquer pessoa aqui, na visão espírita, é a consciência atual. Eu nasci e estou hoje. Essa é a minha consciência. É o que eu sei da vida. Mas o meu espírito, ele é imortal. É imortal. Então, quando você diz, meu Deus, aquela pessoa é maravilhosa, aquela pessoa, junto com a bagagem espiritual que ela trouxe. Ah, mas aquela pessoa é perversa. É aquela pessoa junto com uma bagagem espiritual. Então, nos conflitos de relacionamento, quando você está em conflito com uma pessoa, você está dizendo, eu estou em conflito com José, com João. E aí você só olha a consciência atual dela, não percebe que ela é um todo. Então, não é só o João e José que é assim, é o espírito que é assim. Se ele é inseguro, se ele é violento, se ele é agressivo, se ele é promíscuo, se ele é corrupto, se ele é generoso. Então, ele diz, seja quais forem a inferioridade e a perversidade dos espíritos, Deus nunca os abandona. Então, ele já começa por aqui. Deus não abandona ninguém. Nós, pela nossa inferioridade, nós abandonamos as pessoas, porque muitas vezes não temos a capacidade de lidar com elas.
Então, pelo processo da reencarnação, todos os espíritos têm a oportunidade de recomeçar e assim melhorar. Então, o grande objetivo da vida da gente é vir para cá, habitar um corpo físico durante uma temporada e depois sair desse corpo físico. Qual é o objetivo da minha vida? Sair daqui melhor do que eu entrei. Então, muitas pessoas se desesperam com a morte. Mas a morte é uma lei de Deus. Todos nós vamos morrer um dia. Então, o problema não é a morte. O problema é o que eu sei para lidar com a morte. Então, você pega uma pessoa que não sabe nada sobre a morte, não acredita em vida futura, não acredita em comunicação espiritual, o seu ente desencarna, ele vai para o desespero. Mas aquele que já entende parte do processo, a pancada vai doer, mas ele já compreende. Não sei se ficou claro. O sofrimento vem para todo mundo, porque o sofrimento, como está escrito no capítulo 9 do Evangelho, é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Chegou uma pessoa para mim, Jefferson, eu estou passando por uma separação, está doendo, é uma bênção. Jefferson, eu estou com câncer, é uma doença, é uma bênção. Jefferson, meu filho desencarnou, é uma bênção. Talvez você não entenda aonde está a bênção no seu sofrimento, mas é uma bênção. Ah, mas eu não concordo com isso. Então, você discorda da doutrina espírita, a doutrina espírita entende que você não concorda, tchau e um abraço. Que o espiritismo diz, não obrigo ninguém a aceitar a doutrina espírita. Mas a partir do momento que eu começo a estudar a doutrina espírita, eu tenho que buscar razão no que eles estão dizendo. Ele está dizendo que a dor é uma bênção que Deus envia. Aí os espíritos dizem, todos os sofrimentos, perda de ente querido, crise financeira, o que seja, só vai ter consolação se você acreditar que a vida continua após a morte física e se você acredita que Deus é bom e Deus é justo. Ficou claro aqui? Você está num consultório de psiquiatra, enfrentando uma depressão profunda, e essa depressão foi causada por algum problema que você passou. Ela não vem de graça. Então você está enfrentando um problema, e o sintoma do seu problema é uma depressão. O que é que o Espiritismo está dizendo? Se você não acreditar que Deus é bom e Deus é justo nessa dor, e que a vida continua, nada vai lhe acolher. Porque vai abrir uma grande interrogação. Por isso, muitas pessoas saem da igreja católica, igreja evangélica, deixa de ser ateu, diante de uma dor profunda e vem buscar a doutrina espírita. Por quê? Me explica por que isso aconteceu comigo. Eu preciso compreender, a doutrina espírita não tem batizado. Não vai ter uma reunião aqui, todo mundo agora é espírita. Como é que eu me torno espírita? Quando o entendimento da doutrina me clareia os pensamentos. Isso agora faz parte. Realmente o processo da vida é assim. Aí ele diz, o espírito é assim sempre o árbitro do seu próprio destino. Pode prolongar seus sofrimentos pela persistência no mal, ou aliviá-los ou abreviá-los pelos seus esforços para fazer o bem. Bem devagar. Todos nós somos responsáveis pelos nossos atos. Os espíritos dizem, numa prece que os pais devem dizer para os filhos, Espírito, que encarnastes no corpo do meu filho, seja bem-vindo. Porque a gente só cria o corpo do filho, o espírito já existia. Então ele vem com todas as qualidades e imperfeições. Então eles dizem que a nossa obrigação é não deixar vacilar a infância. Porque a gente é responsável pela educação dos nossos filhos. Mas passou de uma determinada idade, a responsabilidade é dele. Isso quer dizer, você só pode orientar. Você já não pode mais sofrer pelo seu filho. Sofrer é um desequilíbrio. Porque o sofrimento e as dificuldades faz parte do seu filho, da vida do seu filho. Então ele está dizendo para a gente, o Espírito. O Espírito é assim, sempre o árbitro do seu próprio destino. Pode prolongar os seus sofrimentos pela persistência no mal. Ou abreviá-los pelos esforços para fazer o bem. Aí você está numa clínica lá de um psicólogo, de um psiquiatra dentro da casa espírita. E aí você diz, Jefferson, eu estou sofrendo bastante. Por isso, por aquilo outro. Aí o que é que os espíritos estão dizendo? O seu sofrimento vai ser prolongado se você não mudar. Agora, se você começar a praticar o bem, se tornar uma pessoa melhor, o seu sofrimento vai ser abrandado. Então, qual é a receita? Porque medicamento não cura ninguém. Não é? Você está num processo depressivo, está lá tomando remédio para dormir e para acordar. Mas se você não for buscar um conhecimento para lidar com o seu problema, o remédio não vai fazer mais efeito.
Porque eu preciso usar a minha razão diante daquela dor. Aí ele diz, quanto mais a consciência atual, que somos nós, se demorar a se desfazer das imperfeições, mais as consequências são penosas e mais a reparação que se deve realizar é rigorosa. Quem é aqui que já ouviu uma frase bem simples? Pelo amor ou pela dor? Vamos usar a razão, é um estudo. Não é? Ele está dizendo para a gente que nós, consciência atual, nós que assumimos essa vida, quanto mais demorarmos para nos transformar em pessoas melhores, lembrando que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, não é? Jesus é a porta, o Kardec para a doutrina espírita é a chave. Quanto mais eu demorar a buscar ajuda para me transformar numa pessoa melhor, a pancada vai ser mais forte. Aí Emmanuel, pelo Chico, diz o seguinte, quando você está sofrendo, é para você mudar e se tornar uma pessoa melhor. Aí você sofre e não muda. É o que os Espíritos dizem, a dose tem que ser maior. Vem a dose maior. Você não muda, a dose tem que ser maior. Jefferson, eu conheço um casal numa cidade aqui de Santa Catarina que uma criança de 3 anos, em 1 ano, morreram. Alguém morre, pessoal, se você está dentro de uma casa espírita. Se você está estudando a doutrina espírita, alguém morre. Só morre se você usar a emoção. Né? Se você usa a razão, o conhecimento espírita, se você acredita que Deus é bom e justo, que a vida continua, ele só desencarnou. Como todo mundo vai desencarnar. Mas aquela dor que entrou naquela família é para quê? Se a dor é uma bênção. Mas Jefferson, mas tinha que ser 2 filhos, era a dose necessária para aquela família. Então a gente vai aprendendo que a dor vai vindo, a gente não sabe, a gente vai passar por dor. Mas a dose depende do que a gente precisa. Mas Jefferson era um casal maravilhoso, nunca fizeram mal a ninguém. Mas aí você está olhando só a consciência atual. Então eles dizem, a nossa responsabilidade das nossas atitudes é dessa vida e de vidas passadas. Então esse sofrimento que você está passando é necessário para que você se transforme. Para que você busque ajuda. Então se a gente está procurando Deus, se a gente está procurando Jesus, é para a gente ficar aqui. Não necessariamente se tornar espírita, mas se tornar pessoas melhores. Porque aí eu vou abrandando a minha vida. Ele continua dizendo, todos repudiam a dor, desejam afastá-la por qualquer meio, embora apenas a vontade nem sempre seja o recurso suficiente para impedir. Emmanuel diz, tolinho, não quer sofrer. Vai sofrer. E o sofrimento faz parte. Quem não quer sofrer está se iludindo. O problema não é o sofrimento, o problema é o desespero. Eu faço parte de uma rede de proteção à vida. Já vai fazer 1 mês que eu estou no batalhão da PM, vou até outubro, porque eles são um grupo de risco muito grande. Mas o Divaldo diz que de 10 pessoas, 10 vão enfrentar a depressão. O problema não é a depressão. Ah, mas a depressão vai matar. É a doença que vai mais matar. A gente vai falar mais na frente dela. Mas o problema não é a depressão. O problema não é o sofrimento que você está passando. O problema é o que você sabe para passar por isso. Aí ele diz, a dor física e a dor moral, ao contrário do que imaginamos... Desculpe. A dor física e a dor moral, ao contrário do que imaginam os desavisados, não se trata de um castigo imposto por Deus ou de uma condição aleatória que nos atinge sem motivo aparente. Nada se faz sem um fim inteligente e tudo o que for que aconteça tem a sua razão de ser. Isso é um pensamento racional que você vai adquirir através do estudo. Com todo respeito a qualquer terapia de energia que lhe deixe maravilhoso, seja o nosso passe, seja o reiki, seja uma meditação, se ele não trouxer um conhecimento para você lidar com essa dor, você não vai saber lidar. Você vai ter uma energia maravilhosa, assim, meu Deus, como isso me deixa em paz. Mas diante da dor, se você não souber lidar com isso, se você não vê sentido e razão para isso acontecer na sua vida, então não é resolver o problema, o primeiro passo. Porque o agoniado, o nervoso, o tolinho, muitas vezes, como diz o Emmanuel, uma brincadeira que ele usa, é que só quer resolver o problema.
Não queira resolver o problema, porque às vezes o seu problema não tem mais solução. Você vai ter que enfrentar. Ah, Gerson, mas eu tenho um problema de relacionamento. Nunca tive um relacionamento legal na minha vida. E eu disse, aquela pessoa é cega. Ela vai viver cega até o fim da vida dela. E se sua prova for não ter um relacionamento legal, você não vai ter até o dia da sua morte. Ah, Gerson, não diz isso. Eu não, quem diz é a doutrina. Eu vou torcer por ti, até te apresento uns amigos, mas não sei se tu vai gostar. É tudo imperfeito. Então, nada se faz sem um fim inteligente. Todo o que for que aconteça tem a sua razão de ser. Disse o Cristo, bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. Mas há de alguém se sentir feliz por sofrer, se não sabe por que sofre? Então, esse é o objetivo da doutrina principal. É chegar aqui e entender. Ah, mas eu não gosto do palestrante, eu não gosto do que ele fala, eu não gosto de ler livro, eu não gosto de estudar. Na hora da dor, você vai saber qual é a bagagem que você tem para passar por isso. E aí, no livro Ação e Reação, André Luiz, psicografia do Chico, ele traz uma dor para a gente entender, chamada dor-expiação. Ele diz, os erros humanos, decorrentes da cólera incontrolável, raiva, ignorância, violência, do egoísmo obsessivo, das viciações inconsequentes, da sexualidade irresponsável, da maldade premeditada, às vezes com requintes de sadismo, são os vetores responsáveis pelos débitos morais que se acumulam nos bancos imperecíveis de nossa memória espiritual. Ele está dizendo o seguinte, todo mundo aí é perverso. Se Espiritismo fosse Igreja Católica, meus dois santos seriam André Luiz e Santo Agostinho. Dois boêmios, mulherada, bebida, festa, mas viraram orientadores. Se transformaram. Porque os bons espíritos, eles foram espíritos imperfeitos que chegaram lá. Então ele está dizendo para a gente, os erros humanos decorrentes da cólera incontrolável, do egoísmo obsessivo, das viciações inconsequentes, da sexualidade irresponsável, da maldade premeditada, às vezes com requintes de sadismo, são os vetores responsáveis pelos débitos morais que se acumulam nos bancos imperecíveis da nossa memória espiritual. Por mais que você se considere uma pessoa boa, você é um espírito imperfeito cheio de erros. Se a gente fosse falar de divórcio, era isso aqui, somente na sexualidade. A prática do mal desarmoniza a essência pensante do espírito, gerando perturbações mentais, ao mesclar crises de intenso remorso com depressões profundas e manifestações esquizofrênicas de difícil solução. Relembrando, qual é a doença que vai mais matar? É a depressão. Ela é a mais incapacitante. Assim manifestam-se as chamadas doenças kármicas, expressões autênticas das expiações educativas. Depressão não é doença. Depressão é transtorno mental. Lá nas relações que dá o número da doença, ela tem um número lá. Mas ela é transtorno. Não é? Por quê? Não tem um exame clínico. Você tem um problema no joelho, você vai fazer um exame. A depressão tem que ser diagnosticada. Então, dependendo do seu grau, não é? Pode ser provocado por problemas hormonais, alguma coisa, mas a sua taxa de humor lá, de transtorno, vai mexer. É quando você está em confusão. Então, tem muita gente em depressão que não sabe o que é depressão. Faz exame clínico e está totalmente bem. Então, ele está dizendo para a gente que a doença física é uma coisa, a doença moral, espiritual é outra. A depressão, como eles dizem, a prática do mal desarmoniza profundamente a essência pensante do espírito, gerando perturbações mentais, ao mesclar crises de intenso remorso com depressões profundas e manifestações esquizofrênicas de difícil solução. São espíritos perturbados pelos seus erros espirituais que estão adoecendo. Adoecendo. Assim manifestam-se as chamadas doenças kármicas, expressões autênticas das expiações educativas. Visão espírita está dizendo o seguinte, aquela pessoa que está entrando num consultório psiquiátrico, ou num consultório de um psicólogo, ou num terapeuta, ela é doente da alma. Ela é doente da alma. Quando a gente vai estudar psicologia na visão espírita, Kardec é antes de Jung e antes de Freud. Porque a psicologia tradicional é do corpo físico, do berço ao túmulo.
Não é? Os espíritos já dizem, a doença vem lá de trás. Então, o inconsciente coletivo, quem é? É todo o passado espiritual que trouxe essa bagagem de perturbação. Então, essa perturbação espiritual que nós temos, elas precisam ser tratadas. Então, quando a gente está adoecendo, é a dor vindo. Não é? Pelo amor ou pela dor. Só que a gente não sabe o que fazer com isso, porque a gente não tem conhecimento. Aí eles dizem, dor, auxílio. Né? Uma coisa é dor e expiação, que é as nossas perturbações. Aí ele fala nesse livro Ação e Reação, dor, auxílio. Ele diz, o infarte, a trombose, o câncer, penosamente suportado e outras calamidades da vida orgânica, ele já está falando de doença no corpo físico. Né? Por vezes, dores, auxílio, para que a alma se recupere de certos enganos em que haja incorrido na existência do corpo denso, habilitando-se através de longas reflexões benéficas, disciplinas, para o ingresso respeitável na vida espiritual. Traduzindo, qual o melhor tipo de morte na visão de André Luiz? É uma doença prolongada. É um câncer, é uma trombose, é um infarte. É uma doença que machuca os encarnados. Porque você está vendo a pessoa definhar. Mas ela está tendo a percepção que ela não é daqui. Ela vai acalmando o espírito dela. Então, muita gente diz assim, a pessoa morreu tão rápido que não sentiu nada. Ele vai virar aquele cara lá do filme Ghost. Vai achar que está vivo. Ele vai continuar perturbado no plano espiritual. Mas quando ela passa por essa dor auxílio, ela faz uma reflexão sobre a vida. Ela vai sofrer porque vai deixar as pessoas, ela vai sofrer porque deixou os seus bens materiais, mas ela fez uma reflexão que ela não é daqui. Por isso, qual é a diferença básica da dor auxílio aos 5 anos? Isso quer dizer, vamos visitar o hospital de câncer de crianças e vamos visitar o hospital de câncer de adultos. Então, uma pessoa com 50 anos com câncer e uma criança de 5. Uma criança de 5, ele está recuperando o seu corpo espiritual. Porque ele errou em vidas passadas, ele precisa jogar a doença para o corpo físico. É um espírito doente, que teve um problema, exemplo, o mais simples, a gente pode dizer, fumou bastante e precisou vir com um problema no pulmão. Ele joga a doença para o pulmão, porque ele joga para o corpo que não serve para nada depois, mas ele limpa o espírito. Mas uma criança não tem consciência dessa vida. Ele não viveu aqui. Não é? É prova para os pais. Os pais que precisam se transformar para cuidar dos filhos. É você só ir aqui nessas clínicas que tem, ou de assistência, agora eu não vou lembrar, que bem conhecida aqui de Criciúma, que cuida das crianças com câncer, é só lá você ver. As crianças estão lá sofrendo, mas estão brincando. Quem está desesperado são os pais. Porque precisam se transformar para cuidar da criança. Mas aos 50? Aos 50, por mais que mexa na família, e mexe, é para o próprio espírito fazer uma reflexão da sua vida. O que é que eu fiz até meus 50 anos? Aí muita gente vai dizer assim, meu Deus, eu estava perdendo tempo brigando por isso. E aí a gente vai começar a perceber que muitas vezes dos nossos problemas que nós estamos enfrentando, não seria nada se a gente estivesse com câncer. Mas como a gente não sabe lidar com esse problema é o maior que a gente tem. Por isso que às vezes você vai ver uma pessoa com câncer bem equilibrada, desencarna com a sua dor, né? Sente porque é uma separação, é uma saudade, mas desencarna bem, equilibrada, e você vai ver uma pessoa com a crise de um namorado querendo se matar. Ai, Jefferson, mas é um namorado. Não, mas é muito para ela. Eu não posso ignorar ela não saber lidar com o problema do namoro. Eu tenho que cuidar dela, porque a capacidade de entendimento e emoção para ela é muito grande para aquilo. Mas para aquela outra que está enfrentando um câncer, a morte de um filho, alguma coisa, dói para ela, mas ela tem uma bagagem para lidar com aquilo. É como se ela já tivesse feito o curso de bombeiro. É como se ela já tivesse estudado a doutrina espírita. Ela já olha para ali diferente. Aí eles dizem para a gente, num livro chamado Consolador, não é? Faz uma pergunta para o Emmanuel, para o Chico psicografar, e a pergunta é o seguinte, entre a dor física e a dor moral, qual das duas faz vibrar profundamente o espírito humano? Que mexe com o espírito. Aí o Emmanuel responde, podemos classificar o sofrimento moral do espírito como a dor realidade. E o tormento físico de qualquer natureza como a dor ilusão. Você está com a dor na perna, com a dor no pulmão, com a dor no... É dor ilusão para o espiritismo. O que está lhe doendo é a alma.
Aí uma pessoa chega aqui, já estou com um problema na minha coluna, eu preciso de tratamento para minha coluna, eu preciso de uma cirurgia para minha coluna. Vai para o passe, se tiver merecimento, tua coluna vai melhorar. Mas a pergunta básica é, como você está? Porque se você está bem, você passa pela dor da coluna de uma forma. Se você está com uma crise no seu relacionamento e sua alma está doendo, e você não consegue resolver aquele problema, você vai direcionar toda a sua dor para a coluna. E aí você quer resolver a coluna porque você acha que você consegue resolver a coluna, porque você não consegue resolver a crise do seu relacionamento. Porque você não consegue se entender. Mas ele está dizendo para a gente, em verdade, toda dor física leva o despertar da alma para a evolução. A depressão mexe no corpo físico, porque também tem que mexer. Porque se só mexer no pensamento, a pessoa começa a driblar e não vai. Aí daqui a pouco começa a doer o coração, começa a doer o pulmão, começa a vir a ansiedade que mexe com o corpo. Tem que ir lá tomar um medicamento, tem que ir lá no médico. Mas Emmanuel está dizendo para a gente. Em verdade, toda dor física leva o despertar da alma para a evolução. Mas só a dor espiritual, pode mudar aqui, mas só a depressão profunda é bastante grande para promover o luminoso trabalho do aperfeiçoamento e da redenção. O que é depressão? Transtorno mental, doença moral da alma. Mas, Jefferson, por que muita gente vai morrer de suicídio por causa da depressão? Porque todos que habitam a terra são espíritos imperfeitos, imorais, que precisam procurar Deus e Jesus. Se não procura Deus e Jesus, vai adoecer. Orai e vigiai para não caíres em tentação. Se você não estiver orando e vigiando, você vai cair. Aí você vai cair por onde? Por uma crise financeira, uma crise de relacionamento, uma doença física, perda de um ente querido, você vai cair. Você não vai saber lidar com aquilo, você vai entrar em transtornos mentais. Não estou violento hoje, tá? Então, a reforma íntima deve ser compreendida como a chave mestra para o sucesso da melhoria interior e, consequentemente, da felicidade exterior. Receita. Para você curar sua depressão, transforme a sua alma. Seja uma pessoa melhor. Uma mensagem de Bezerra de Menezes, médico dos pobres, pelo Divaldo Franco, ele diz o seguinte, que o espírita ele é muito mais consciente das suas imperfeições do que das suas qualidades. Porque você vai sofrer aonde você é imperfeito. Se você não sabe lidar com uma crise, é ali que você vai sofrer. Aquela crise vai aparecer na sua vida para você aprender a lidar com aquilo. Quanto mais você não quer que esse tipo de pessoa chegue na sua vida, é esse tipo de pessoa que vai chegar. Quanto mais você não quiser que esse tipo de situação aconteça na sua vida, vai acontecer. Porque aquilo vai ter que te provocar uma mudança. E aí, quem não quer mudar, vai para o fundo do poço. Então, o processo da reforma íntima é, por certo, demorado e delicado. Necessita de determinação e interesse permanente daquele que o abraça para que alcance bons frutos. Eu tenho um psiquiatra que me atende. Eu faço parte de uma rede de proteção. Então, a gente faz uma reflexão da vida. E eu cheguei a 2 pilares, que eu sempre digo nas minhas palestras, vocês sempre vou falar disso. São 2 pilares que eu tenho, que se um desses pilares caírem, meus amigos se aproximem de mim, que eu estou em perigo. 1 é voltar para o álcool. 2 é parar de fazer palestra espírita. São meus 2 pilares. Problema eu tenho um monte, dificuldade eu tenho um monte. Passei por separação, saí do círculo da luz, fui para outra casa, tive um monte de conflito na minha vida. Fui para psiquiatra, fui para tudo. Amigo de todo mundo. Mas eu não podia perder esses 2 pilares para me sustentar. E esses 2 pilares são em mim, não são nos outros. Porque se os seus pilares foram seus filhos lhe abandonarem, se for na esposa, a esposa desencarnar, se for no trabalho, se for demitido, você se arrebenta. Então você precisa construir pilares em você para você suportar as dores que são suas e que vão vir. Então ele diz, o verdadeiro espírita não é aquele que chegou ao objetivo, mas é aquele que quer seriamente atingi-lo. Não há vitória possível sem luta interna, sem esforço pessoal, sem doação de amor. E aí encerrando eles nos dizem, foi esse sofrimento humano que levou Jesus a dizer, vinde a mim todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Aí os espíritos dizem, entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência. Porque todo mundo diz que Deus ajuda todo mundo, Jesus ajuda. Os espíritos dizem, entretanto, faz depender uma condição, a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos, pois que apenas impõe como dever amor e caridade. Então, muita gente está sofrendo e diz, Deus e Jesus me abandonou.
eu não consigo sentir Deus e Jesus na minha vida. É o que os Espíritos dizem, está faltando você fazer amor e caridade pelo próximo. Aí a bandeira do Espiritismo está lá. Fora da caridade, não há salvação. Se torne uma pessoa melhor, ajude as pessoas, que sua vida vai ser abrandada. Que a paz esteja com todos. Agradecemos assim ao nosso irmão Jefferson pela mensagem da noite. Que Deus o abençoe. E vamos neste momento elevarmos os nossos pensamentos. Vamos pedir pela magnetização das nossas águas, que as energias salutares possam recair sobre elas. Pelos nomes que se encontram nas urnas de encarnados e desencarnados. Pelos irmãos que se encontram num leito de um hospital, nos presídios, pelas crianças ao abandono, pelos idosos, por aqueles que perderam seu ente querido, que a bondade infinita do alto possa envolver a todos estes irmãos neste momento, recebendo eles de acordo com as suas necessidades. E nós, Senhor, que aqui nos encontramos na Tua casa de amor, estamos conhecendo o Teu Evangelho, tentando colocá-lo nas nossas vidas. Volta e meia tropeçamos, mas sentimos a Tua mão amiga a nos erguer, porque Tu sempre estás conosco. Vamos neste momento nos prepararmos para o passe. O passe é transfusão de energias, onde a espiritualidade amiga envolve a cada um de nós neste momento, aonde possamos aurir das energias salutares para o nosso refazimento físico e espiritual, sentindo a paz do nosso Pai. Vamos sentir como uma luz a penetrar todo o nosso ser, a entrar pelo nosso centro coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, esplênico, gástrico e genésio. Vamos nos reabastecer do amor divino, porque o passe é este momento de ligação do nosso Pai para conosco. E unidos que aqui estamos num só sentimento e num só coração, a Ti elevamos, Senhor, nossa prece de gratidão. Pai nosso que estais em toda parte, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoarmos aos nossos devedores. E não nos deixes, Pai, cair nas tentações. Livra-nos de todos os males, pois Teu é o reino, é o poder, é a glória para sempre. Que assim seja. Em nome de Deus, de Jesus, da cúpula espiritual do Círculo da Luz, dos protetores deste trabalho, nós agradecemos e damos por encerrada as nossas atividades da noite de hoje. E uma boa noite a todos.